Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o novo patamar de rendimentos do GGRC11. O fundo no dia de hoje anunciou os seus rendimentos, lembrando que ele sempre anuncia seus rendimentos no primeiro dia útil de cada mês, o que caiu justamente no dia de hoje, né? Devido a essas festas aí, final de semana que ocorreu. Hoje, dia 5/3, a Bolsa de Valores voltou a operar e constou com o primeiro dia útil do mês. E aqui no grupo, como vocês podem notar, o GGRC11, ele anunciou seus rendimentos e o valor que ele anunciou, que ele vai pagar aqui no dia 12/3, é exatamente de 10 centavos por cada cota, sendo que nos últimos meses ele vinha pagando 9 centavos e meio por cada cota. E se pegarmos a sua cotação atual, isso vai ter uma rentabilidade no mês de 1,05%. Então é um fundo imobiliário de tijolo pagando aí mais de 1% ao mês de rentabilidade. Eu pessoalmente acho o fundo uma boa opção de investimento, especialmente para aqueles investidores aí que têm poucos recursos para poder investir e que gostam de fundos imobiliários de base 10. Atualmente é o único fundo imobiliário de base 10 disponível para poder investir. Antes tínhamos o Garin 11, porém ele não é mais um fundo logístico, ele é um fundo híbrido de tijolo, já que ele também investe pesado lá em imóveis comerciais. E nessa opção, como fundo imobiliário de tijolo base 10 de logística, só ficou aqui o GGRC11. É um fundo interessante que eu pessoalmente vejo um bom potencial nele. Como vocês podem notar, o fundo está sendo negociado abaixo dos R$10 a R$ 9,57, dividendo acumulado dos últimos 12 meses próximo de 11%, VP de 0,85, então está sendo negociado abaixo do que seria o seu valor patrimonial e também tem uma boa liquidez média diária. Além disso, um ponto interessante aqui do GGRC11 é com respeito à sua estabilidade de rendimentos. Deixa eu colocar aqui para vocês verem dos últimos 5 anos, como o fundo ele vem aumentando os seus rendimentos no decorrer do tempo. Lá no ano de 2020, o fundo estava pagando próximo de 6 centavos por cada cota, já considerando, no caso, o desdobramento que ocorreu das suas cotas. Então, aos poucos, ele vem aumentando aqui os rendimentos que ele tem pago. Além disso, no decorrer do tempo, vez por outro fundo, ele realiza ganho de capital e consegue pagar um rendimento pouco maior para os seus cotistas. E por qual motivo foi que o fundo ele conseguiu aumentar os seus rendimentos, como ele vinha pagando aqui nos últimos meses, 9 centavos e meio por cada cota. Eu fiz um vídeo aqui com respeito ao seu último relatório gerencial, onde ele vem explicando qual o motivo desse posterior aumento. Então aqui ele menciona sobre a desocupação de um dos seus imóveis, feito aqui pela locatária Suzano, lá na região de Campinas, que essa locatária ficará até o dia 27 de maio de 2025. E aqui ele menciona o seguinte, além do pagamento anual dos aluguéis, a locatária fará uma compensação adicional de R$7 milhões ao fundo. A soma desses valores totaliza aproximadamente R$13,2 milhões, o que representa aqui aproximadamente quase 10 centavos e meio por cada cota. E um pouco mais embaixo aqui, ele menciona o seguinte, que o recebimento desse valor extraordinário, no caso desses 7 milhões aqui, desses 7 milhões que a Suzano vai pagar para o fundo, e da necessidade do fundo de distribuir ao menos 95% do seu resultado caixa durante o semestre, estamos revisando o guindaste para o primeiro semestre desse ano para o intervalo de 9 centavos e meio a 10 centavos e meio. Então o fundo ele comunicou que os seus rendimentos ficariam entre esse patamar aqui, de 9 centavos e meio a 10 centavos e meio. E ele conseguiu aumentar aí para 10 centavos. Então é muito provável que nesse primeiro semestre de 2025 o fundo ele continue aí pagando esses 10 centavos por cada cota, distribuindo exatamente esse valor aqui de 7 milhões que ele recebeu como compensação adicional. E esse novo patamar de rendimentos pode se estender um pouco mais, até porque o fundo ele menciona aqui, que apesar da necessidade de distribuição, a retenção dos 5% durante o ano, somando as reservas acumuladas do fundo, devem ser suficientes para termos impactos mínimos nos rendimentos para o próximo exercício de 2026, mesmo considerando a eventual vacância do CD Campinas. Então, pelo menos nesse primeiro semestre, até junho de 2025, sabemos que o fundo ficará com o seu patamar de rendimentos entre esses valores. E como o fundo ele já anunciou, no caso, 10 centavos por cada cota, a expectativa é que continue esse valor aí para os próximos meses. Como eu já havia mencionado, o fundo ele é muito interessante, é uma boa opção de fundo imobiliário de logística para se investir de base 10, um fundo que vem apresentando bons números. Deixa eu conferir aqui alguns números com vocês.
Primeiramente, deixa eu subir aqui no início do relatório gerencial, ele menciona que o fundo ele conta aqui com 29 ativos imobiliários, então tem uma quantidade até considerável, e esses 29 imóveis somam seu maior total de 580 mil metros quadrados. Lembrando também que o fundo, atualmente, ele não apresenta vacância física, que calcula, no caso, a porcentagem de espaço vago nos seus imóveis. Todos os seus imóveis estão completamente ocupados, alugados, e o fundo também não apresenta vacância financeira, então ele não está sofrendo situação de calote, carência de aluguel e nem atraso no pagamento. Então são bons números que atualmente o fundo ele apresenta. Além disso, o fundo está bem distribuído com respeito a seus imóveis. Aqui a gente pode ver que ele tem imóveis distribuídos nas 4 principais regiões do nosso país. Se destaca aqui em especial a região sudeste. Outro ponto também interessante que pode contribuir muito aí para a manutenção desse rendimento de 10 centavos por cada cota é justamente os reajustes que vão ocorrer nos próximos meses. Aqui vocês podem notar que no mês de janeiro até o mês de setembro, todo mês ocorre algum tipo de reajuste. Então isso aqui contribui para uma receita maior, consequentemente o fundo ele pode distribuir aí um rendimento maior para os seus cotistas. E se pegarmos um pouquinho aqui, a maioria dos seus contratos são reajustados anualmente usando o índice IPCA. E como sabemos, o índice IPCA, a expectativa é que esse ano ele seja elevado. Então isso contribui para um aumento maior no reajuste dos aluguéis. Outro ponto interessante do fundo é com respeito aqui ao vencimento dos seus contratos, 46% vencerão a partir do ano de 2030 em diante. Ele também é muito diversificado com respeito aqui aos seus imóveis. Então, apesar de a maioria dos seus imóveis ser logístico, porém também tem imóveis industrial e imóveis considerados híbridos. É que também podemos ver a sua diversificação com respeito ao ramo de atividade dos seus inquilinos atuais. E se descermos mais um pouquinho aqui, pessoal, a gente pode ver a localização e também quem são os inquilinos atuais do GGRC11. Então, o fundo atualmente tem bons inquilinos: Ambev, a Dafit, a Covolan, Têxtil, o Supermarket, a Volkswagen Caminhões e Ônibus, a Magna, a Elite, tem a Suzano, que ainda é inquilina dele, porém, como eu já mencionei, no mês de maio deixará de ser inquilina. Descendo aqui também, na região sul, tem o Moinho Iguaçu, a Rizobact. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver na região centro-oeste outros inquilinos: Santa Cruz, a Ering, a Tolmido, entre outras empresas. Então, ele tem atualmente bons inquilinos no seu portfólio atual. A única questão que, de certa maneira, me preocupa um pouco com respeito ao GGRC11 é com respeito à sua alavancagem. Essas últimas movimentações que o fundo ele fez no final do ano passado, comprando novos imóveis, foram bons, porém, aumentou a sua dívida. Então, atualmente, aqui podemos notar que o fundo ele tem de passivo em CRIs 233 milhões de reais. Isso aqui são dívidas de alavancagem correspondente a esses 5 CRIs que atualmente o fundo ele está pagando, somando o valor aqui de 233 milhões de reais. Ele tem também outras obrigações no valor aqui de 55 milhões de reais que são referentes a essas obrigações aqui ao lado, que ele menciona o valor de cada uma delas. E o valor que o fundo atualmente ele tem de disponibilidade, além dos aluguéis a receber e FIIs, fundos imobiliários esses que ele pode vender a qualquer momento para poder gerar caixa, é no valor aqui de 59, quase 60 milhões de reais. Então, note que sua dívida atual é bem superior ao seu caixa atual. Se somarmos aqui de CRIs e das suas obrigações, vai dar aproximadamente aí uns 288 milhões de reais. E o fundo tem disponível 60 milhões. Então vamos ver como é que o fundo ele vai fazer aí para poder quitar as suas dívidas no decorrer do tempo. Aqui, com respeito aos seus CRIs, o seu saldo devedor, ele menciona que anualmente ele vai diminuir. Porém, como eu mostrei, ele não tem caixa suficiente para poder honrar até o final seu compromisso. Então, no decorrer do tempo, ele vai ter ou que fazer novas emissões de cotas, consequentemente, assim, captar valores para que ele possa colocar em caixa e, consequentemente, pagar as suas dívidas, ou ele pode também vender algum imóvel que ele tem no lucro para poder também gerar um caixa e, consequentemente, pagar as suas dívidas. Não é uma dívida lá tão grande assim, porém, é um ponto a se prestar atenção, já que sua dívida supera em muito o valor de disponibilidade que o fundo atualmente ele tem. Então, o único ponto, pelo menos que me preocupa um pouco, é com respeito à sua alavancagem e também a questão das Americanas, que atualmente é uma das suas principais inquilinas. Porém, a gestão já mencionou que no decorrer do tempo ele vai diminuir essa exposição, especialmente a exposição de receita que atualmente ele tem nas empresas americanas, que é uma empresa que está passando aí por recuperação judicial, então sempre é bom a gente ficar ligado, beleza? Então, pessoal, esse é um novo patamar de rendimentos aí do GGRC11, como eu mencionei, uma boa opção de investimento, especialmente para quem tem aí
poucos recursos e quer investir em fundos imobiliários de tijolo de base 10. Deixe aí nos comentários o que é que você achou desse novo patamar de rendimentos do fundo. Lhe agradou? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.